Olá, meus amigos e minhas amigas, começamos mais um podcast do Papeando. Para começar, vamos fazer a pergunta de sempre. Já se inscreveu no canal? Ativa o sininho, vamos juntos que hoje nós temos um convidado mais do que especial. No episódio de hoje nós vamos receber o pastor que começou a pregar com 7 anos de idade, novinho, já está com 19 anos de ministério. Ele é pastor e empresário, pai da Nicole, esposo da Thalita Duarte. Estamos aqui hoje com Renan Lopes. Deu certo. Paz, pastor. Paz do Senhor, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem. Então, o senhor está aí com 19 anos de ministério. Como é que foi começar? Não, antes disso, queria começar da sua vinda aqui. O senhor está com o olhinho assim, aberto, mas com aquela cara de que está no trabalho, tá na labuta. Então, o senhor ontem estava em Belém do Pará. Ontem eu estava, na verdade, eu estava na cidade de Abaetetuba, que é uma cidade de interior, umas 2 horas de Belém do Pará. E 2 horas da manhã, embarcamos para vir para o Rio de Janeiro. Chegamos aqui já 9 horas da manhã para vir para o nosso bate-papo. Vem direto. É uma das responsabilidades aí dessa caminhada. Compromisso, né? Compromisso. Assumiu o compromisso aí, é um homem de palavra, um homem de Deus. Bom, então vamos começar por essa parte do senhor ter começado sendo um pastor mirim, como a gente chama. Sim. Começou com 7 anos. Como é que foi esse início, diferente da maioria dos pastores em geral? Sim. Eu gosto de falar um pouco assim da minha trajetória, porque isso me traz muitas boas recordações. Eu comecei a pregar com 7 anos. Eu venho de um berço, como a gente chama, um berço evangélico. Eu sou, graças a Deus, nascido e criado na casa de Deus, fui apresentado no altar. Deus fez uma obra muito linda na minha família. Meus pais se converteram a Cristo e eles literalmente implantaram aquilo que a Bíblia diz: ensina ao menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Então eu comecei a pregar com 7 anos de idade nos cultos domésticos que meu pai fazia em casa, né? Hoje, acho que devido a esse avanço tecnológico, acabou diminuindo um pouco isso, mas antigamente tinha muito doméstico, né? Então meu pai fazia muito culto, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu sou o filho do meio, eu tenho um irmão mais velho, tenho uma irmã mais nova, e a gente fazia muito esses cultos domésticos, e eu sempre ficava com a bola da palavra, até porque, na verdade, meu pai já tinha esse entendimento do que Deus tinha na minha vida. Ele conta pra gente um episódio que Deus já tinha usado uma tia nossa para dizer que eu seria um pregador. Então ele já entendia isso. Também tem um outro episódio que ele conta que quando eu tinha 2 para 3 anos de idade, a gente morava atrás da igreja, morávamos na casa do zelador, lá em Jardim Primavera. Aí acabou um culto de Santa Ceia. Meu pai falou que quando ele sentou no sofá, ele falou que eu vim correndo assim, brincando, pulei no colo dele e falei assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor, pastorista e baterista, porque meu pai tocava bateria também. Aí ele falou que eu disse isso para ele. Então ele fala que eu fui um dos que profetizei sobre a minha vida. Eu mesmo, com 3 anos de idade, profetizei que eu queria ser um pastorista, né, e um baterista. Então eu vivi isso dentro da minha casa. Então eu acho que meu pai dentro desse contexto, ele já via essa inclinação. Então, ele meio que já pegando o caminho de Deus para sua vida, ele veio te moldando, ele como pastor. Isso aí, ele veio me moldando, me impulsionando, me ensinando, me cobrando, né? Sempre me cobrou a estudar a palavra de Deus, a ler a Bíblia, a ser um frequentante assíduo da escola dominical. Então isso tudo foi contribuindo. Aí eu lembro que uma vez nós estávamos num culto de criança, em uma congregação lá do campo onde eu congregava, meus pais congregam lá até hoje.
Aí, nesse culto de criança que teve nessa congregação, inclusive essa congregação que hoje o meu pai é o dirigente dela, congregação de Divinéia. Aí teve um culto de criança, nós fomos. Aí a pregadora não pôde ir, teve algum problema, que a pregadora não pôde ir. Aí a dirigente do culto falou assim, quem quer pregar? Aí eu pulei lá na frente e falei assim, eu vou pregar. Isso já foi depois Não, com 7 anos ainda, nesse contexto. Já estava rolando na célula. Nesse contexto então já tinha iniciado um preparo. De um preparo. Aí eu pulei, fui lá na frente. Eu falei, eu quero pregar. Aí ela falou, então tu vai pregar. Aí eu lembro que eu li em Deuteronômio, preguei em Davi, tipo assim, nada a ver uma coisa com a outra, mas já tinha aquele impulso. Aquilo começou a inflamar dentro de mim. E de lá pra cá, e depois que eu preguei nesse culto de criança, porque tinha sido a minha primeira experiência fora da minha casa. Uhum. Né? Porque uma coisa é eu pregar ali, pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, falar alguma coisa da Bíblia. Outra coisa é você pregar com um grupo de crianças te ouvindo você pregar. Um monte de gente olhando. E eu acho que deu certo, porque naquele dia eu lembro que 5 crianças aceitaram Jesus. Nossa. Então aquilo me marcou. Então dali pra frente foi onde a minha vida, assim, ela teve de fato uma mudança. E foi aonde nasceu, passou a existir essa chama, né? Pela pregação da palavra de Deus. E isso aí, o resto é história. Graças a Deus. Hoje eu queria até aproveitar que você está aqui. A gente sempre, nessa questão de pastor mirim, em geral não, você em geral. Sim. A gente sempre, quando surge quando viraliza, a gente sempre ouve os prós e os contras. Sim. As pessoas, tem gente que fala a favor, tem gente que fala contra. Só que eu, pelo menos, nunca tive a oportunidade de ouvir De um alguém pastor que foi. mirim, mas só que hoje está ainda melhor, que é um pastor mirim que hoje já é um homem, já é um pastor. Que não foi um acidente, né? Isso. Porque eu já ouvi também assim, Então, relatos. o que você acha não de você, Sim. o que você acha Do contexto em si. de pegar uma criança E botar no altar. botar você agora é pastor mirim? Meu amigo, eu vou te falar do que eu vivi, do que eu acompanhei de alguns. Existe esse pré-conceito, porque eu já vi algumas teorias de que o ministério da palavra não é uma responsabilidade para se dar uma criança. Eu já ouvi isso. Só que a gente precisa entender o que é a responsabilidade de pregar a palavra. A palavra de Deus, ela deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Deus, quando quer falar através de sua palavra, ele vai usar a criança, ele vai usar o adolescente, ele vai usar o jovem, ele vai usar o homem, ele vai usar o velho. Se quem ele quiser, ele usa até a jumenta para falar com o balão, igual a gente já conhece na Bíblia. O que é que eu penso? É claro que a gente não pode tirar a responsabilidade, ou melhor dizendo, a gente precisa ter a responsabilidade de não tirar da criança a sua infância. Entendeu? Porque existe também o extremo da coisa. Sim. Não, você é do altar. Então aí a criança não vive, não brinca, não curte o seu momento de criança por causa de algo que alguém impôs sobre ela. Isso aí eu já discordo. A criança, ela sim, tem que ter o chamado. Se tem o chamado, tem que viver o chamado. Sim, concordo que eu vivi isso. Mas a criança não pode deixar de ser criança. Isso não pode ser tirado dela. Para que amanhã, porque eu tenho um pensamento. Existem aqueles que Deus chamou e existem aqueles que acham que foram chamados. Porque tem gente que se identificou. Não, legal, poxa, gostei. Pô, fulano prega, Bertano prega, acho que eu vou pregar também. Porque pregar, eu vou falar aqui de uma forma bem teórica. A pregação não é nada mais, nada menos que a arte de interpretar. Isso a gente aprende na 4ª série. Interpretação de texto. Pregar é você pegar aquele texto ali e você interpretar o que você está entendendo dele. É claro que uma pregação, agora falando do nosso contexto, ela é a arte de você interpretar aquilo à luz do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo tem para falar através desse texto. Claro, sem ferir a exegese. Aí vem aqueles conceitos teológicos.
É claro que uma criança não vai ter esse entendimento. Mas, no meu caso, eu era uma criança que tinha um chamado. Porém, tudo na minha vida convergiu para isso. Os meus desejos eram diferentes. A gente brinca que eu nunca fui uma criança normal. As crianças gostavam de ver desenho, eu gostava de ver pregação. Então, eu acho que eu posso falar aqui. Eu tenho um pregador que foi, assim, depois do meu pai, foi a minha maior referência, foi o Marco Feliciano. Hoje pastor, deputado federal, um grande homem de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que eu trocava os desenhos para ver fita dele pregando. Mas isso é um caso extra, é fora da curva, né? Então eu penso assim, a criança se tem um chamado, tem que pregar sim, mas não tirando dela a infância que ela precisa ter. Precisa brincar, precisa jogar bola, precisa soltar pipa, precisa cair da árvore igual cair. Porque eu também, apesar de pregar, eu gostava de ser uma criança. Eu joguei bolinha de gude, eu fiz coisas de criança. É claro que a minha prioridade não era isso. Eu sempre fui mais do altar mesmo. Mas não foi porque meus pais me impuseram. Isso nasceu de mim. Então, falando dentro desse contexto de criança, eu lembro que na época, hoje é meu amigão, tinha um pregador que ele era já conhecido, ele era famoso, que era o Alex, missionário Alex Silva. Era um pregador mirim da época, que eu gostava muito dele, acompanhava. Já tinha uma repercussão, assim, questão de mídia. Hoje também continua no mesmo caminho. Hoje é pastor de igreja, seguiu. Como também eu acompanhei crianças que pregavam, cantavam, tinham ministérios, né? E hoje estão desviados da casa de Deus. Então, existem dois lados. Só que o que determina, aí isso aqui eu já glorifico a Deus pelos pais que eu tenho, é os princípios que eu aprendi com os meus pais. Então, tem coisas que naquela época eu não entendia dos meus pais, mas que hoje eu entendo que se não fosse eles, talvez hoje eu não estaria aqui. Entendeu? Hoje, por exemplo, nós temos alguns meninos que são pregadores, que eu conheço. Tem um menininho que está estourado na internet, o João Vitor, né? João Vitor Ota. É um garotinho loirinho. Conheço ele, conheço a família dele. O menino não é um fenômeno. Prega igual gente grande. Está estourado. Deve ter mais de 1 milhão de seguidores em redes sociais. É um caso. Tem muito ainda para crescer, tem muito ainda para desenvolver. Mas dá para ver nitidamente que Deus tem uma obra na vida dele. E ele já exerce isso. E eu vejo também que é um menino que vive, que é criança, que sabe separar. Agora, tem uns 15 dias, mais ou menos, que teve que eu dirijo também uma vigília. Né? Eu faço um projeto chamado Amor Sem Limites, tem uma vigília chamada Unção Sem Limite. Tudo comigo é sem limite. Né? E eu conheci um menino chamado Vaguinho, ele tem 12 anos. Está lá na minha internet, está na internet, está no Instagram. Eu conheci ele numa comunidade que eu fui pregar no Acari. E cheguei nessa comunidade para pregar. Ele veio na garupa do pastor. O pastor foi me buscar na entrada da comunidade, no hospital, um ponto de referência, para entrar comigo na comunidade. Aí ele veio na garupa do pastor, porque o sonho dele era me conhecer. Ele mora lá em Jacarepaguá. Aí ele pegou e veio. Aí, cara, ele já veio. Só um momento. Para quem não é do Rio, Jacarepaguá e Jacari é distante. Deve dar uns 30 quilômetros. Por aí, numa linha reta. E Jacari é pesado, é uma comunidade pesada. Aí te conheceu, chegou lá. Aí chegou lá e ele, pastor Renan Lopes, que isso aqui, te amo, já chegou te amo, ó. E, pô, o senhor é minha referência, quero tirar foto contigo, tá, aquele carinho. E eu até falei isso lá na internet, aqui, tipo assim, a atitude daquele garoto, a forma como ele chegou, aquilo ali me impactou. Porque eu olhei pra ele, eu lembrei de mim. Eu fui assim, eu era assim. Eu era um garoto que eu via pregadores. Qualquer pregador que eu visse, caraca, nossa, porque eu me identificava. Como eu já tive experiências de eu chegar para um pregador que eu admirava, de dar um abraço no cara, o cara fazia assim em mim, tipo assim, chega pra lá. Já fui destratado por alguns outros pregadores. Mas mesmo assim eu não debati. Continuei gostando, ouço os caras até hoje. Como também eu já tive um caso, como eu conheci o Marco Feliciano, eu tinha
11 anos, que eu conheci o Marco Feliciano, em 2006, eu tinha 11 anos. Pô, o cara sentou comigo, eu tô contigo aqui, pô. O cara sentou comigo depois de um congresso, 1h da manhã, eu fiquei esperando ele até todo mundo tirar foto. Eu não era bobo, peguei o telefone, na época não era telefone, era câmera digital. Eu ficava tirando, as pessoas queriam tirar foto, eu ficava lá, não, eu tiro. Aí eu ia lá, tirava foto só para ter um tempo perto dele. Isso aí. Aí eu fui o último a ser atendido por ele. Aí ele fez assim, Renan, eu tô cansado. Aí ele sentou. Aí ele puxou a cadeira e me mandou sentar. Aí ele bateu um papo comigo de uns 5 minutos. Aí ele tirou a gravata e me deu. Pô, esse é o cara que eu mais tinha assim como referência, foi o cara que mais me marcou. Então, quando eu olhei pro Vaguinho, eu lembrei de mim. Porque, cara, eu acho que um dos piores sentimentos que a pessoa pode ter é de uma expectativa frustrada. Sim. Acho que é um dos piores sentimentos. Você ter um excesso de expectativa e você não ter essa expectativa correspondida. Cara, isso frustra. Eu já passei por isso. Principalmente quando se trata de pessoas. De pessoas. Então, quando eu vi o Vaguinho, cara, na mesma hora eu lembrei de mim. Aí foi uma mistura de amor, carinho. Aí aí conheci ele, desci do carro. Eu cheguei na porta da igreja, desci do carro, batemos foto, falei com ele. Aí ele é abusadinho. Ele falou assim, daqui a pouco eu vou dar um brado. Na nossa linguagem pentecostal, o brado é quando você vai dar uma saudação, vai falar uma coisa. Eu vou dar um brado. Aí eu falei assim, quero ver. Rapaz, o menino pegou o microfone, cara. Eu falei assim, velho, mas tão um adulto pregando. Parece um Renan Lopes. Aí, eu sou o menor da casa. Aí eu falei pra ele assim, eu quero que tu vá lá na minha vigília. Eu quero te ouvir lá na vigília. Eu liguei pro pai dele, mandei procurar, peguei o telefone, mandei o meu pessoal ligar pros pais dele, pedir pra levar, fazer aquela coisa, receber. Aí ele chegou lá. Só que a vigília é lotada, socada de gente. Eu pensei assim, pô, uma coisa é o cara pregar dentro de uma igrejinha, dentro de uma favela. Porque eu já passei por isso. Outra coisa é você pregar pra multidão. Eu até pensei assim, falei, cara, ele vai tremer. Ele vai gaguejar. O quê? O moleque pegou o microfone e chegou a dar do lado e deu uma mão. Só sei que o pessoal vibrou com ele e foi um sucesso. É um menino que também, acredito eu, que tenha uma história, vai ter uma história brilhante também no Evangelho. Tem uma história já de vida. Eu descobri agora, minha esposa me falou que estava conversando com ele lá. Ele foi adotado. É um menino que tem uma história de vida assim, de superação. Então, é aquilo. Pelo que eu já vi dele, eu sei que é um menino que ama o altar, que ama a Deus, que ama o ministério. E provavelmente, como Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na vida dele. Então eu creio sim no ministério infantil, creio que Deus pode levantar e tudo só depende de quem está mentoreando a pessoa. É isso que eu ia tentar fechar. Então a sua ideia para o caso, que o pastor Mirim é discernir o chamado. Discernir o chamado. E respeitar a infância. E respeitar. Nunca colocar um jugo sobre ele que ele não possa suportar. Aí tem uns caras que são mais arrogantes, que eles falam assim, não, uma criança vai ter o que para me falar? Meu irmão, as coisas de Deus são incompreensíveis pelo homem. Se Deus quiser, ele vai usar e ponto. Isso não quer dizer que a pessoa pode ter 7 anos, a pessoa pode ter 10 anos, 20. Mas se Deus quiser colocar uma palavra na boca dela, meu irmão, Deus vai fazer. Só que é aquilo que a gente está conversando aqui. Não impor, não colocar sobre uma pessoa uma responsabilidade que não lhe cabe. A criança, ela precisa ser criança. É legal? É bonito de ver Deus usando a criança? Só que nunca podemos colocar ela num pedestal que ela não tem capacidade, estrutura ainda para estar. Eu lembro uma vez, para a gente finalizar esse assunto, que me botaram um título lá na minha igreja de evangelista mirim. Eu vim de uma Assembleia de Deus rígida. Aqui eu sei que o povo aqui é tudo da Bleia. Eu vim de uma Assembleia de Deus que aquela Assembleia que não pode jogar bola, que não pode ir no cinema, que não pode nada. Só ter noção. Aí
eu preguei no Espírito Santo, eu tinha 12 anos. Preguei no Espírito Santo, minha primeira viagem para fora do estado. Preguei em Cachoeira de Itapemirim. E lá fizeram um DVD meu. E botaram no DVD assim, ó, Evangelista Mirim. Rapaz, só que eu não pedi para botar. Eles que botaram, porque era... Eles já tinham me apelidado de evangelista. Na verdade, eles botaram assim no DVD, missionário. Eles botaram missionário Renan Lopes. Aí o meu pastor presente na época, que eu glorifico a Deus pela vida dele, porque eu aprendi muito com ele, ele olhou assim, quando eu dei o DVD para ele apresentar para os irmãos, aí ele falou assim, missionário. Aí ele falou assim, ó, esse negócio de vocês ficarem dando título, consagrando, fora de tempo, ele deu uma palavra, tipo assim, falou assim, mas, de um lado, ele não está errado. Claro que é uma coisa que ele não precisava ter falado assim, publicamente. Mas, depois, se você parar para pensar, realmente, você querer impor um cargo, por mais que seja engraçado, para uma pessoa fora do tempo, não que se eu fosse consagrado a missionário naquela época, não ia diferenciar em nada, porque a minha essência está independente se eu ser pastor, se eu ser missionário, a essência está dentro do vaso, é o chamado. Mas eu entendi o lado, o que ele quis passar ali. É a questão de você querer impor para uma pessoa um cargo que ainda não lhe... um peso, melhor dizendo, de responsabilidade que não lhe compete. Então, se você conhece uma criança que prega, quero até deixar esse conselho aqui para vocês, se eu posso deixar. Se você conhece uma criança que prega, se você conhece uma criança que tem uma obra, que faz a obra de Deus, seja que canta, seja que pregue, deixa ela viver, deixa ela mergulhar nesse chamado, deixa ela sentir essa chama, mas nunca tire dela a inocência nem a pureza de uma criança, porque Jesus disse para os discípulos, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Outra coisa aqui, para finalizar, tem um texto que isso aí dá uma polêmica na internet, porque quando se fala de criança que prega, tem gente que usa o texto de Lucas, que Jesus estava no meio dos doutores. Só que naquele texto, Jesus não está pregando para os doutores. O texto diz que Jesus estava perguntando, questionando e respondendo. Ou seja, Jesus com 12 anos tinha tanta sabedoria, mas tanta sabedoria, que ele perguntava e ele respondia. Ou seja, a Bíblia está escrito, os doutores se admiravam pelas palavras de Jesus. Ou seja, Jesus com 12 anos, ele já atraía a admiração de doutores. Ele não estava pregando para os doutores, mas ele estava ali, ó. Isso aqui eu sei, tá? Pô, isso aqui. Então, eles ficaram admirados pelo desenvolvimento de Jesus com 12 anos de idade. Então, Jesus foi um exemplo e hoje, né, eu tive isso na minha vida e vejo na vida de outras crianças que Deus pode sim usar uma criança e fazer dessa criança uma ferramenta. E só aqui para descontrair agora, eu tenho um amigo, né, pregador, um filhão, eu chamo ele fala que ele é meu filho. Aí ele falou assim, aí uma vez ele na internet, naquele pergunta do Instagram, você começou a pregar com quantos anos? Aí ele botou assim, eu comecei a pregar com 4 anos. Aí eu botei pra ele assim, falei, para de mentir, cara. 4 anos tu nem sabia ler, poxa. Quando é que tu começou a pregar com 4 anos? Ele, não, é que meu pai me soletrava e eu repetia. Aí são coisas assim que a gente vai vivendo, vai aprendendo e eu acho sim que Deus pode usar a criança, claro, sem colocar sobre ela um peso e deixando ela viver e sem perder a sua pureza, a sua infância. E seguindo o desenvolvimento disso, quando é que você foi consagrado, pastor? Inclusive, ontem eu tava lembrando, nossa, só como são as coisas. Eu fui consagrado no dia 23 de janeiro de 2019. Eu fui consagrado com 23 anos. Hoje eu tenho 26, né? Eu fui consagrado com 23 anos, no dia 23 de janeiro de 2019. Foi onde eu fui ordenado ao santo ministério
E isso foi um marco na minha história, na minha vida, não só pelo fato de ser consagrado, é o que eu estou te falando. O fato de eu ser pastor, não sei, isso não altera a essência. Tá entendendo? Tem gente que tem essa vaidade, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Não, se eu fosse apenas servo, fazendo o que eu estou fazendo, eu já estaria realizado. Mas na minha história, para alguém pode não ter relevância, mas para mim, na minha história, isso mostra o quanto Deus tem sido fiel comigo e com a minha família. Eu sou o primeiro pastor da história da minha família, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Não existe na minha família, na minha parentela, não existe outro pastor. Meu pai é dirigente de congregação, só que, como eu disse, ele é de uma Assembleia de Deus que é muito tradicional, e lá eu brinco com ele e falo, lá só consagra velho. O cara tem que estar velho para eles consagrar pastor. Só que meu pai já é pastor. Deus que eu me entendo por gente, o meu pai já exerce a função de pastor sem ser consagrado. Então a gente sabe que hoje no sistema religioso tem essa questão da consagração eclesiástica. Então a pessoa só está autorizada se a pessoa for consagrada. É claro que eu digo isso, mas eu sei que na história da minha família, quem é o pastor da história aqui é o meu pai. Ele que é o pastor. Mas Deus porque tem coisas que são tão tremendas assim, na vida do cristão, é que tem coisas que Deus pode não cumprir em você, mas Deus vai cumprir em alguém por causa de você. Eu vejo isso muito na vida do meu pai. Eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar. O que eu tenho vivido hoje não é por causa do Renan. Não é porque eu prego muito, não é porque eu sou o crente, não é porque eu sou o santo, não é porque eu sou o cara. Eu tenho certeza, eu falo convicção. Tudo que eu tenho vivido hoje, da parte de Deus, coisas que eu tenho vivido, coisas que eu já vivi na minha vida, coisas que eu já vivi que ninguém da minha família viveu. Eu sei que eu só vivi porque Deus está cumprindo em mim as promessas que Ele fez para o meu pai e para minha mãe. Então, na questão ministerial, consagrado a pastor, eu sou o primeiro da história da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então isso para nós assim, é algo assim tremendo, porque a gente que veio de uma família, por exemplo, meu pai, ele veio de Salvador, né? Eu sou uma mistura, eu sou carioca com sangue de baiano, Salvador ainda por cima. E minha mãe é carioca, descendente de mineiro. Então, a gente brinca que eu sou um negão arretado, porque eu tenho sangue de baiano, sangue de mineiro e carioca, nascido no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, na verdade Fluminense, né, como falam, né? Fluminense. Porque tem essa separação aí. Tudo é carioca, pra gente no Rio de Janeiro tudo é carioca. Então, meu pai, a família do meu pai, a minha avó, a minha bisavó, a família do meu pai, eles eram tudo do candomblé, macumba, né? Eles eram desse segmento religioso, né? Então, quando Deus salvou a minha avó, o que a minha avó fez? Minha avó veio embora para o Rio de Janeiro, meu pai tinha 5 anos, e ela começou a vida aqui. Aí Deus foi salvando os filhos, né? Meu pai tinha 9 irmãos. Aí Deus foi salvando um por um. Meu pai foi o último, um dos últimos, né, a se converter. Então, meu pai, a família do meu pai, toda envolvida no espiritismo, macumbaria, candomblé, a família da minha mãe, tudo católica. Minha mãe era aquelas crianças que ficavam na igreja católica, toda vestidinha de branco. Minha mãe fazia esse negócio na católica. Então, de um lado, uma família católica ao extremo. A outra, né, espírita ao extremo. E Jesus salvou meu pai, salvou minha mãe, eles se converteram de verdade a Cristo. E hoje, o resultado deles é o pastor Renan Lopes, que está aqui falando para vocês hoje. Deus tem feito salvo na minha vida. E eu brinco com a galera que eu nunca fui ex-nada, né? Nunca fui ex-nada. Sempre fui crente, sempre fui do altar.
Sempre fui de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que é o nome do teu pai e tua mãe? Meu pai é o evangelista José Roberto e a minha mãe é a missionária Natalina. Show. Então, com um abraço. E agradecer ao evangelista José Roberto e a missionária Natalina. missionária Natalina pelo caminho, pela vida deles. Né? Inclusive, a minha mãe é dirigente de oração. Ela dirige um ciclo de oração lá na sede lá da Assembleia de Deus de Primavera, onde eles são até hoje. E eu tô aqui porque eu sou, na verdade, fruto de oração. Eu tenho certeza que se hoje eu estou de pé, é porque eu tenho um pai e uma mãe que caminham de joelho. Graças a Deus. É um segredo. Tem um fruto, mas devem ter vários outros. Né? Oxe, tem. Muitos certeza. outros. Com certeza. Eu poderia contar aqui várias experiências que a gente já teve lá na minha casa. O meu pai é alguém que ele não é um... Meu pai não é um cara formado, não é um pastor formado, não tem sangue azul, né, como a gente diz aí, mas é um cara que eu tenho certeza que ele é conhecidíssimo no céu. Meu pai tem um testemunho que ele conta que uma vez ele trabalhava como gerente de uma padaria. Olha só como é importante uma vida de oração. E meu pai sempre foi um cara muito relacionado, né? Aí chegou uma mulher com uma criança morrendo no colo, desesperada, querendo ajuda para levar a criança para o hospital. Aí meu pai falou que a criança já chegou desfalecida, gelada, com os lábios roxos, e a mãe desesperada. Aí quando meu pai viu que a criança praticamente estava morta, aí meu pai falou assim, eu posso orar por vocês? Aí a mulher falou, sim, de oração que eu estou precisando, tá? A mulher desesperada, chorando. Aí meu pai entrou com ela assim para a parte interna da padaria. Meu pai falou que botou a mão na criança e começou a orar. Quando ele terminou de orar, a criança estava sorrindo olhando para ele. Então Deus ressuscitou uma criança através da vida do meu pai. Então eu vivi experiências na minha casa assim, sobrenaturais, de oração, porque eles são crentes. Eu brinco, eu falo que eu queria ser a metade do que ele é. Esse povo de Assembleia de Deus firme mesmo, firme não, pra estar ali não pode brincar. Não pode. Eu já vi meu pai entrar pro quarto para orar, dele ficar horas orando. Horas, 3, 4 horas de oração. Então eu aprendi muita coisa com ele. Assim, eu vi coisas dele na minha casa que me marcam até hoje. Acho que foi onde a gente estava falando. Também é muito importante quem está ali de baixo, quem está te mentoreando, quem está ali te orientando, quem está te conduzindo. Então eu tive isso na minha casa. Eu tenho isso na minha casa. Fala-se muito de discipulado, né? Antes de virar essa palavra, porque é um conceito bíblico, mas a palavra virou muito falada, é discipulado. Mas antes de ter essa palavra em alta, o seu pai já estava ali. Já estava ali. É o que eu falo assim também com alguns amigos. Às vezes, né, a gente vive muito na teoria. Só que a teoria sem a prática, meu irmão, não adianta de nada. Inclusive é bíblico também isso. É bíblico. A fé sem obras é morta. Por exemplo, o cara tirou a habilitação. Eu conheço gente que tirou a habilitação, tem a habilitação e não dirige. Por quê? O que adiantou a teoria se não teve a prática? Lá em casa, lá na nossa família, a gente viveu muito na prática o que é o Evangelho. Muito. Poderia aqui te contar várias experiências. Mas eu vivi muito na prática o que é o Evangelho, o que é o poder da oração. Eu vivi coisas assim. Até hoje, graças a Deus, eu tenho vivido. E acho que é uma das razões por eu estar aqui e por eu estar levando a palavra de Deus em lugares que eu já fui, tenho ido. E eu sempre digo que o mérito disso é tudo. Primeiro, a honra, a glória é sempre dele, só ele. E segundo, por causa dos meus pais. Sempre. Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto. Não.
Teve um trecho de uma pregação sua que viralizou. A gente viu, a gente achou, nossa produção aqui, a gente achou o vídeo mais antigo, esse vídeo, um post mais antigo foi de 2019, que é que você começa a falar... Do Gênesis Apocalipse. Exatamente. Primeiro, eu gostaria que você definisse o que é não é a definição, é a definição de Jesus em cada livro, é a imagem de Jesus em cada livro, o que são, não precisa falar cada uma, que são muitas, mas o que é aquilo que você fala sobre Jesus em cada livro? Na verdade, aquela mensagem eu preguei ela em 2018, num dos maiores congressos de missões, acredito que é o maior congresso de missões que nós temos hoje no Brasil, que é o Gideões Missionários da Última Hora. Eu preguei, assim, são coisas que só Deus faz mesmo. Eu preguei lá, preguei no terceiro dia do evento, é um congresso que são uma semana praticamente de congresso. Um dia até não muito eles dizem lá que não é um dos melhores dias, porque é o dia que está começando, as caravanas que vêm do Brasil ainda não tinham chegado e tal, só que aquilo, quando Deus quer fazer, pode estar vazio, pode estar lotado, pode ser o que for. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E naquela tarde, eu preguei no último horário da tarde. Eu tinha preparado uma mensagem, na verdade foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. O tema dela é Revolução Missionária. Eu prego sobre a genealogia de Jesus. Eu prego sobre Mateus capítulo 1, que eu venho falando da genealogia de Jesus, desde Abraão até a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu venho falando que Jesus veio de uma descendência, porque ele é descendente de Judá. E, claro, na genealogia de Jesus passaram grandes homens. Só que também houve vários históricos na genealogia de Jesus. Por exemplo, na genealogia de Jesus tem o caso de Judá e Tamar, né, o sogro que se deitou com a nora, porque a nora se vestiu de prostituta, embriagou o sogro, se deitou com ele, porque morreram os dois filhos mais velhos, e o pai não queria dar o filho mais novo para ela, aquela história toda. Então, de um fruto de enganos, nasceu Pérez e Zerá, que eram gêmeos. Então, passaram na genealogia de Jesus históricos, como, por exemplo, o próprio rei Davi, que deitou com Betseba, que era a mulher de Urias, e tem toda aquela história. Por exemplo, na descendência de Jesus tem uma meretriz, uma prostituta, que foi a Raabe. Então, eu vim trazendo uma ideia que Jesus tinha tudo para dar errado, genealogicamente falando. Mas Jesus, pelo contrário, em vez dele usar os argumentos do histórico passado para ser mais um, Jesus veio para revolucionar, Jesus veio para quebrar a maldição, Jesus veio para provar que o que alguém foi ou deixou de ser no histórico da minha vida não pode influenciar naquilo que eu sou, porque uma vez que eu tenho Jesus na minha vida, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então eu vim nessa ideia da pregação, falando sobre ele. E eu lembro que eu não tinha muito tempo para pregar. Era uma mensagem de no mínimo 1 hora. E eu vim elaborando ela ali, resumindo, e Deus abençoando. Eu lembro que no dia, era uma segunda tarde, o pavilhão ainda estava um pouco vazio, pessoas estavam ainda conhecendo a cidade, aquela coisa toda. E Deus foi falando tanto, assim, a atmosfera espiritual foi tão forte que as pessoas que estavam na rua começaram a entrar. Elas foram atraídas pela palavra. Aí, quando eu estava terminando, tipo assim, o meu tempo acabou, não tinha mais tempo, porque tem um relógio lá, tem um cronômetro. Me deram 25 minutos, se eu não me engano. 25 minutos ou 30 minutos, um negócio assim. Me deram pouco tempo. Aí eu vim, quando o meu relógio ia zerar, olha só, eu não ia conseguir pregar a mensagem toda. E eu não preguei ela toda, eu tinha coisa para pregar naquela mensagem. Aí quando eu ia terminar de pregar, minha esposa ia até cantar depois de mim.
Aí o cara, o sonoplasta lá, viu que o tempo tava acabando, soltou até o playback. Pum, quando ele soltou o playback, eu não tinha nem terminado a mensagem. Aí eu peguei e falei assim, não, segura. Na hora deu aquela autoridade assim, do espírito, eu segura, mandei o cara segurar. Aí os líderes do evento mandaram também segurar. Aí quando eles seguraram, aí eu entrei. Aí eu vim, não, se a história não comprovasse, eu fico com a Bíblia. Isso já está no Aí eu taquei. Em Gênesis, ele é semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo. A galera, os irmãos vêm vindo juntos. Aí vem Deuteronômio, ele é profeta no meio do povo. E Josué, ele é capitão do exército. Só aí fui. Só que aquilo teve o êxito, porque eu falei de Gênesis e Apocalipse, mas também se eu erro. Não, eu fiquei vendo aquilo assim. Passou um tempo. Eu vou te falar, meu irmão, claro, hoje todo mundo reconhece, mas se eu erro um, eu também seria conhecido porque eu errei. Ou nem seria conhecido. As pessoas falam, tentou, inventou. Então, tipo assim, é até curioso. As pessoas pensaram que eu fiquei estudando aquilo muito tempo, mas eu não fiquei estudando aquilo muito tempo. Primeiro que eu sempre fui um cara bom de memórias. Eu tenho uma memória boa. Segundo que aquilo ali eu aprendi na escola dominical. Eu ganhei, foi um dever da escola dominical. Eu ganhei uma folha, não só eu, os alunos também, falando de Jesus, de Gênesis e Apocalipse. E eu guardei aquela folha. Aí quando eu estava pregando, quando eu estava, na verdade, preparando a mensagem para pregar nos Gideões, eu lembrei que eu tinha essa folha. Aí eu peguei. Aí eu, em Gênesis, e vim. A importância da EBD. Da EBD. Aí memorizei e guardei aquilo. É claro que antes de eu pregar lá, eu preguei ela outras vezes para, bater ali, memorizar a mensagem. E eu tive esse êxito, de falar. Porque, na verdade, isso não fui eu que criei. Não, se eu falar que é o Renan que criou de Gênesis, é mentira. Isso aí já existe. Prova disso que é um dever que eu tive de escola bíblica. E isso se usava muito antigamente. Os pregadores antigos, aquela velha guarda, Gesiel Gomes, aqueles pregadores antigos, eles usavam muito essas dinâmicas. Falava Jesus de A a Z, falava Jesus de Gênesis e Apocalipse, falava Jesus no alfabeto, tinha tudo isso, Então eu trouxe meio que uma pegada saudosista, Eu vim com a mensagem atual, eu vim com a mensagem nova, porém eu trouxe um tom, antigo, uma mensagem, uma pegada antiga. Eu só sei que deu certo e o nome do Senhor foi glorificado. É o que eu digo. Eu não vejo Jesus apenas ali no Novo Testamento, na Nova Aliança, como o verbo que se fez carne. Eu vejo Jesus em toda a Bíblia. João capítulo 1, o Evangelho escrito por João, diz que ele no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez se ele não estivesse. Então, Jesus ele, antes que o mundo fosse formado, antes que o princípio passasse a existir, Jesus já estava. Porque Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías 43 diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu que impedirá. Então eu vejo Jesus em toda a Bíblia. Não só na Nova Aliança, como o verbo que se fez carne, mas eu vejo ele em todo o Antigo Testamento em forma teofânica. Teofania, à luz da teologia, é uma manifestação de Deus. É Deus em forma de alguma coisa ou dentro de alguma coisa. Então eu sempre tive esse entendimento. Na verdade, quem me acompanha no YouTube, nas minhas mensagens, eu sempre procurei, na verdade, ser um pregador cristocêntrico. Eu sempre falo de Jesus na minha mensagem. Eu posso estar pregando no Antigo Testamento, mas você vai ver Jesus lá, na minha mensagem. Posso estar pregando no Novo Testamento. Ele é 100%. Porque foi o que eu aprendi. Foi a escola que eu vim. Então, a escola que eu aprendi, a escola que eu vim, Jesus é o centro de todas as coisas. Então, toda a mensagem minha que eu prego, principalmente em grandes congressos,
que, não fazendo acepção de lugares, mas quando você prega num congresso de uma proporção grande como um Gideões, você sempre tem que trazer uma mensagem elaborada, sempre uma mensagem bem profunda, bem estruturada, uma mensagem bem firme, porque você não está falando só para uma classe de pessoas, você está alcançando um país como foi o Gideões. Uhum. Eu lembro que nessa mensagem de Gênesis Apocalipse, olha só como foi o poder dessa mensagem. Eu subi para pregar, eu tinha 8.000 seguidores no Instagram. 8.000 seguidores. Quando eu desci do altar, eu já tinha mais de 50.000 seguidores. Eu bati 100.000 seguidores em coisa de um mês. Hoje eu tenho mais de 500.000 seguidores só no Instagram, fora minhas outras redes sociais. Estou indo agora para 200.000 inscritos no YouTube. Eu tenho no Facebook mais de 400.000 seguidores. TikTok, mais de 50.000 seguidores. Twitter, tenho também bastante seguidores. Então, hoje somando as minhas redes sociais, eu tenho muito mais que 1 milhão de seguidores. Uhum. Então, isso foi o poder de uma mensagem. O poder do Gênesis Apocalipse. Que eu chego nos lugares, aonde eu vou no Brasil, o pessoal fala assim, pastor, a mensagem que eu mais gosto do Senhor é aquela. Aí eu já sei, de Gênesis Apocalipse. Então, foi uma mensagem que me marcou muito. Por quê? Não porque fui eu que preguei, mas porque eu digo até para os pregadores, eu recebo muitos pregadores jovens que me perguntam, pastor, o que o senhor fez? Qual é o teu segredo? Me dá um conselho. Eu sempre falo para eles, cara, prega aquilo que sempre vai dar certo. Aí eles olham e dizem, pô, o que vai dar certo? Jesus. Se você falar dele, meu irmão, você não precisa fazer nada. Ele se responsabiliza de fazer. Então eu tenho eu tive essa experiência que foi um marco no meu ministério, foi um divisor de águas. Existe um Renan Lopes antes do Gênesis Apocalipse e existe um Renan Lopes depois do Gênesis Apocalipse. Foi literalmente uma mensagem que marcou a minha vida e mudou a minha história. Bom, agora eu queria perguntar para você tem 26 anos. 26. Começou novo. 2.6 turbo. Tá no auge. Tenho 34, vou fazer 35 agora. Tá bem. Posso falar que você tá no auge. Tá bem. Geralmente 26 anos é a idade que o jogador tá voando, né? Aquele gíria, né? Jogador de futebol. E aí, bom, você começou cedo, como já dissemos aqui, você já passou por toda a sua história. Por ser pastor, eu estava ouvindo uma palavra esses dias, do outro pastor, que ele disse assim, quando o cara vai dar, a pessoa, quem quer que seja, vai dar uma palavra, ele sobe no altar. Quem sobe no altar no tabernáculo? O sacerdote e o animal que vai ser sacrificado. Então, quem é o nosso sacerdote hoje é Jesus. Então, quem está subindo lá precisa ter feito um número de sacrifícios em sua vida. Sim, o que o Senhor abriu mão para estar hoje, para ser pastor, para subir no altar? Eu vou falar um negócio aqui. Essa pergunta é boa, é forte. Eu costumo dizer que a vida de um pregador é uma vida de sacrifícios, é uma vida de renúncia. Não só a vida do pregador, a vida de todo cristão exige uma renúncia. A Bíblia diz que Deus amou Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor à humanidade, Deus sacrificou o que ele mais amava, o melhor que ele tinha, que era o seu único filho. Então toda pessoa que quer servir a Cristo tem que estar preparado para sacrificar alguma coisa. Então o Evangelho, a vida cristã é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifícios. Eu vou falar aqui alguns detalhes da minha vida. Por exemplo,
desde que eu comecei a pregar, sim, pregar não, desde que eu comecei a viajar, melhor dizendo, eu comecei a viajar com 12 anos. Foi a primeira vez que eu saí para fora, assim, do meu estado. Eu fiz algumas viagens missionárias com 14 para 15 anos. Visitei alguns interiores de Minas, alguns extremos, né? Um lugar bem roça mesmo, né? A nossa igreja tinha uma congregação lá e um campo missionário, né? Então, na verdade, é um trabalho missionário. E eu viajei algumas vezes para lá, aí de lá para cá eu comecei a viajar também, não só para vir em missão, mas também comecei a viajar para pregar. Então, desde os meus 15 anos praticamente que eu estou nessa batida assim, de viagem, de estrada. Antes de eu pregar assim, nos Gideões, antes de viralizar essa mensagem do Gênesis Apocalipse, eu sempre viajei, eu já viajava, eu rodei o Rio de Janeiro inteiro, os interiores. Eu brincava que eu morava na rodoviária Novo Rio, sempre viajei. Só que isso me exigiu alguns sacrifícios, por exemplo, eu já perdi muita reunião de família, muitos aniversários. Já teve aniversário da minha mãe, que eu estava viajando, já teve aniversário do meu pai, que eu estava viajando, já teve reunião de família, aniversário dos meus irmãos, que eu estava viajando, já teve aniversários de parente, primo, amigos, que eu estava viajando. Então isso no meu começo, hoje não, hoje eu já consigo, hoje eu já consigo fazer os meus horários, hoje eu faço o meu dia, hoje eu decido qual dia que eu quero pregar, qual dia que eu não quero pregar, claro, sem nenhuma soberba, mas eu já sacrifiquei muita coisa, muita coisa. Por exemplo, eu tinha sonhos, né? Assim, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Uhum. Então eu sempre gostava de jogar bola. Tinha aquele sonho, acho que como todo brasileiro, tem aquele sonho de ser jogador de futebol. Eu, graças a Deus, assim, foi uma das primeiras coisas que eu abri mão na minha vida por causa do ministério, foi o meu sonho de jogar bola. Então eu sacrifiquei muita coisa, muitas coisas. Já sacrifiquei amizades, pessoas que eu tinha aquela amizade frequente e eu acabei me distanciando por causa do ministério. Claro, continua a amizade, onde eu vejo, a gente se vê, amigos que eram de infância, mas a minha vida foi uma vida de muitos sacrifícios. Até mesmo a minha vida profissional poderia hoje ter sido várias coisas, profissionalmente falando, poderia ter estudado em várias áreas, né? Poderia ser hoje um grande advogado, poderia ser hoje um médico, poderia ter sido hoje um monte de coisa. Mas eu sacrifiquei assim, uma boa parte da minha vida por causa dos meus sonhos, né? Na verdade por causa do meu ministério. E desde que acendeu essa chama no meu coração, ministerialmente falando, eu sempre coloquei o meu ministério, a minha chamada, a minha vida com Deus em primeiro lugar. Então nunca foi assim difícil ter que escolher. Eu sei, quando eu decidi mergulhar no meu ministério, eu abri mão de tudo praticamente. Sacrifiquei muita coisa, deixei de viver tantos momentos. Eu lembro que meu irmão teve meus sobrinhos cedo, né? Então eu quase não vi os meus sobrinhos crescerem. Uhum. Meus sobrinhos hoje tudo grande, meus sobrinhos. Um já está com 12 anos, quase 10 anos, 11, quase 12 anos, outro já está com outra está com 10, outra está com 6 anos, já está tudo caminhado. Eu quase não via eles crescerem, porque eu estava na estrada, estava pregando. Então são coisas que exigem, são sacrifícios que acabam sendo... Eu sempre disse para os meus amigos, eu nunca tive uma vida normal, eu nunca fui um garoto normal, né? Ter aquela vida normal. Então, quando eu tinha aquele momento de estar ali brincando, aquela resenha, eu aproveitava, sempre aproveitei bem, né? Gostei. Mas se eu falar que a minha vida foi uma vida normal,
forma. Não. Eu sempre, minha vida sempre foi voltada. Eu lembro uma época, pra gente finalizar, que minha mãe e meu pai teve um tempo que eles começaram a se preocupar muito comigo. Questão de trabalho. Não que eles não acreditassem no meu ministério, eles já sabiam de tudo, eu já havia falado com eles. Só que aquela preocupação de todo pai e de toda mãe. Poxa, o que é que meu filho vai ser? Ou e se esse negócio que ele tá, esse negócio de ficar pregando, viajando, se isso der errado? Se acontecer alguma coisa com ele? Uma vez minha mãe falou pra mim que nas reuniões de família, todo mundo falava, minha filha está fazendo isso, meu filho está fazendo faculdade daquilo, minha filha está fazendo isso. Aquela coisa na reunião de família. E quando perguntava, e o Renan? Aí eu dizia, está pregando. Só que antes, lá naquela época, ninguém acreditava. Tipo assim, aventureiro, pipa voada, já ouvia até que eu era vagabundo, não queria trabalhar. E hoje eu colho frutos, sacrifícios que eu fiz na minha vida pessoal por causa do ministério. Então, quem almeja, né, o ministério, quem almeja tem que estar preparado para viver sacrifícios. Porque a vida cristã é uma vida de sacrifício. Isso eu estou falando no meu caso que sou pregador, mas tem casos em gerais, né? Pessoas que por causa do amor ao evangelho abriram mão de outras coisas na vida, né? Igual tem aquela pessoa que gostava do samba, aceitou Jesus, né? Abriu mão do samba, ia até para a avenida desfilar. Tem aquela pessoa que gostava do futebol, por causa do evangelho largou o futebol. Tem aquela pessoa que gostava do funk, aí por causa do evangelho. Toda pessoa que decide viver com Deus, ela tem que estar preparada para sacrificar alguma coisa. É fato. E a minha vida foi uma vida de muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Graças a Deus. E tô aí, tô vivo. Bom, e você pretende... A gente não falou aqui, eu ia falar na abertura, esqueci. Você é membro da Assembleia de Deus, Ministério Viga. Viga lá em Duque de Caxias. Na verdade, a nossa sede é em Nova Iguaçu, né, o bairro é Jardim da Viga, por isso o nome, Assembleia de Deus Ministério Viga, que é o local, e é pastoreada pelo pastor Elias Dias, meu presidente, eu brinco que eu chamo de meu pastor. Eu estou lá tem 7 anos, e desde que Deus me plantou na minha igreja, eu tenho vivido um tempo assim de prosperidade, um tempo de crescimento. Claro, hoje eu vivo, como eu disse, fruto de promessas que Deus fez aos meus pais, mas também porque Deus me plantou na igreja que eu estou. O pastor Elias também foi um cara que sempre acreditou no meu potencial. Quando eu não era ninguém, ainda não sou, mas quando não era nada, ele sempre acreditou, sempre me deu oportunidade. Eu lembro quando as provas que eu passei umas provinhas na vida aí, né? Por causa dos sacrifícios, passei umas provas, ele sempre acreditou em mim, sempre investiu em mim. E eu sou muito grato a Deus pela igreja que eu estou plantado. E hoje, inclusive, eu estou dirigindo uma filial nossa, né? Fez 5 meses agora que eu estou dirigindo uma filial, a AD Viga em Vigário Geral. Estou lá fazendo um trabalho por um tempo determinado, né? Não vou ficar lá muito tempo. O pastor até falou, tu está indo lá só por uma missão. Mas já estou fazendo um trabalhozinho lá junto com a nossa filial lá. Comecei com 15 pessoas, hoje eu já tenho mais de 90 membros. Isso em 4 meses. Então Deus tem nos ajudado, Deus tem nos dado graça. Nosso batismo agora, o meu primeiro batismo que eu fiz agora tem uma semana e pouco, batizamos mais de 14 pessoas. Então, Deus batizou um número, quase o mesmo número de pessoas de quando começou, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Aí eu estou nesse desafio aí. E é muito diferente ser um pastor dirigente do que o adjunto? Eu brinco com o pessoal
que a minha mente ela começou a mudar, ministerialmente falando, quando eu passei a pastorear. Porque antes de eu pregar nos Gideões, antes de estourar, né, eu já tinha pastoreado 5 meses. Eu dirigi uma outra congregação também do nosso ministério, lá em Nova Iguaçu, num bairro chamado Ambaí, que hoje é a Deviga em Parque Flora. Hoje é uma igreja estruturada, mas que eu que comecei o trabalho. Olha só, tem uma história bacana. Deus me colocou lá, eu comecei, e hoje é uma igreja pronta. Deus faz essas coisas, né? Só que aí depois que eu comecei a andar, não tinha mais como conciliar a agenda da igreja local com a agenda. Porque era o momento, né? Isso foi onde eu comecei a andar. E era necessário também. Mas eu sempre tive um sonho. Um dos meus sonhos sempre foi pastorear. Acho que é por causa do que eu vivi com meu pai. Eu vi meu pai dirigindo igreja, congregações a vida toda. Então eu sempre tive esse desejo de pastorear. Então hoje eu estou fazendo aquilo que eu amo, que é pastorear. Porém, você quando você se torna um pastor, você não olha a igreja apenas como um pregador. Porque o pregador ele vai lá, ele quer ver a coisa acontecer, né? O fogo pegar, o pau quebrar. Só que quando você passa a pastorear, graças a Deus eu tive essa experiência de pastorear antes de pregar o Brasil. Igual hoje eu já rodei o Brasil praticamente todo. O pensamento hoje é de ensinar. O pensamento hoje é de você passar um ensinamento. Hoje você não prega para ver um resultado imediato. Você prega para ver um resultado de vida na vida daquela pessoa ali, de mudança de vida. Então, Deus me deu essa graça, esse privilégio de pastorear. Eu tenho vivido essa experiência. Tem sido uma experiência muito boa. Eu também tenho obtido algumas experiências com Deus. Show. Bom, agora a gente vai encerrar aqui o nosso primeiro bloco. Nosso podcast é dividido em 2 blocos. Top! Vamos deixar aqui para o pessoal ver o próximo, que vai ser post diferente, né? A gente vai falar sobre, vou perguntar a você sobre sua família, como é administrar a vida de pastor, Sim. A vida de pai, ainda mais do pastor que viaja. Vamos falar do Instituto Renascer e o que mais a gente tiver na conversa, certo? Claro, vai ser um prazer. Queria agradecer mais uma vez, pastor, que o senhor veio aqui, como já falamos no início, veio de viagem praticamente virado e está aqui no compromisso com a gente. Amém. É um prazer, uma honra. É um prazer todo meu poder participar do Papeando, esse podcast que tem abençoado aí muitas vidas, e agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa história para famílias, pessoas jovens que também têm esse chamado, têm a chama do Evangelho viva dentro do coração. E já estou ansioso para o próximo bloco, para que a gente possa falar um pouco também da nossa família, um pouco da nossa vida também pessoal. Show. Deus abençoe. Abraço.